Olá, gente. Tranquilo? Vamos aqui iniciar nossa aula de semiótica, tá? A aula de semiótica vai ser sobre impressionismo, tá? É uma aula complementar à nossa aula de design, tá certo, gente? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é o seguinte, aquilo que a gente falar na semiótica, tá certo? Do ponto de vista da interpretação de artes, a partir de agora, a gente vai transferir para as atividades multimídia de design, tá certo? A gente vai tentar unir as disciplinas, tá certo? Semiótica e design simultaneamente. Esse é o nosso objetivo, tranquilo? Beleza? Então, esse é o nosso horizonte. Tentar mostrar que a semiótica ela ajuda na composição de peças multimídia. Por isso, a gente vai falar de semiótica e arte, tá certo? E ao falar de semiótica e arte, a gente vai transferir esses conteúdos para dentro das práticas de design. Por isso que o professor mostrou aquelas artes impressionistas, como você baixar a fonte e assim por diante. Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Então, vamos aqui iniciar a parte conceitual do impressionismo. A gente estava falando da parte prática, né? Como você pegar uma arte, colocar no carro, como editar um texto, né? De acordo com a identidade do impressionismo. Só que a gente não tinha feito antes, a gente não tinha se perguntado sobre o impressionismo no seu conceito, a gente não tinha falado sobre o que ele significa. Claro, vocês têm disciplina de arte. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar os conceitos do impressionismo que vocês trabalham nas artes e trazer para o universo multimídia. Assim como outros movimentos artísticos, a gente vai trazer. Daqui para frente, nas próximas aulas, a gente vai sempre fazer isso. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Dúvidas? Galera, tudo bem? Isso é uma questão de prova, tá certo? Pronto. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai, viu? Tá? O nosso objetivo é o seguinte, a gente vai falar de semiótica, vai falar de arte, vai falar dos conceitos, das interpretações, né, desses movimentos artísticos e trazer para dentro das atividades de design. Primeiro impressionismo, depois expressionismo, depois surrealismo, depois movimentos locais brasileiros, tá? Ligados ao universo da arte, grafite e assim por diante, tá? Então vamos lá, a gente vai começar a falar hoje de arte e semiótica. A gente tinha falado só da parte conceitual da semiótica, a gente vai entrar agora mais no mundo artístico, né? Então, espero que qualquer coisa vocês me interrompem para tirar dúvidas, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui. Bom dia, gente. Aqui é o professor Léo para mais uma aula de semiótica, tá? Fundamentos da arte da semiótica. O tema da nossa aula de hoje será sobre fundamentos da arte sob a perspectiva semiótica. Hoje, a nossa aula pela primeira vez irá abordar, tá, a temática da arte e seus fundamentos, certo? A gente vai tentar dialogar semiótica com arte a partir de algumas correntes artísticas, certo? Que nos ajudam nas composições visuais das atividades multimídia, certo? É claro, provavelmente você já tem algumas orientações sobre uma série de correntes artísticas, uma série de escolas de arte. O que é que nós vamos fazer aqui? Direcionar, certo? Essas escolas artísticas para cumprir a missão da interpretação semiótica, para cumprir também um papel específico, que é o papel de nos ajudar a refletir sobre, né, parâmetros visuais para nós criarmos atividades multimídia, tá? Então nós vamos olhar essas artes, interpretá-las, certo? E ao mesmo tempo que nós vamos interpretá-las, nós vamos fazê-la passar por uma lente de interpretação, um olhar interpretativo, que é o olhar interpretativo da semiótica, tá certo? Então, o primeiro objetivo da gente, ao falar de arte, na nossa aula de semiótica, é tentar entender as bases de construção da arte para que a gente possa transformar essas bases da arte, suas diversas escolas, tá, num olhar semiótico e, ao fazer isso, converter numa prática multimídia, tá? Primeiro, nós estudamos o objeto artístico da escola em questão, interpretamos esse objeto artístico a partir do ponto de vista semiótico e, em seguida, nós convertemos isso numa prática.
certo? Estando isso bem definido, tá certo, gente? Eu gostaria primeiramente de colocar um material bem bonito para vocês observarem, tá? Logo no início dessa aula. E aos poucos nós vamos desenvolvendo outros temas relacionados ao que nós acabamos de falar, certo? Vamos lá. O primeiro material que é bem bonito é esse aqui, tá? Do meteoro. Vamos dar uma olhada no material aqui? Vocês vão se interessar bastante. Eu tenho certeza que vai ser do agrado de vocês. Vamos lá. É legal me ver assim, todo pixelizado. Isso me faz pensar sobre videogame. É um dos meus assuntos preferidos. Para mim, pouca coisa pode ser mais mágica que um pixel. O pixel é a menor unidade que forma uma imagem digital. Combinar esses quadradinhos para formar imagens como essa aqui é uma arte. Pixel art. Essa arte pode parecer uma coisa relativamente nova, mas a verdade é que ela tem muito a ver com os antigos mosaicos e até com um movimento artístico chamado de impressionismo. Hoje, quando a gente olha para pixel art, a gente pensa imediatamente em videogame. Mas, nos games, o pixel nem sempre foi o padrão. Na virada dos anos 70 para os anos 80, o pixel enfrentou a concorrência forte dos gráficos vetoriais. Tem uma diferença muito fundamental entre um jogo como esse e um jogo como esse aqui. Os gráficos vetoriais de asteroides manipulam diretamente o feixe de elétrons para desenhar as imagens na tela. Já os gráficos pixelizados de Space Invaders são formados de um jeito diferente. O feixe de elétrons varre a tela linha por linha, e assim a imagem é montada. Para virar um padrão dentro dos videogames, esse segundo jeito de gerar uma imagem digital precisou demonstrar suas vantagens. Uma dessas vantagens é que assim é possível gerar formas preenchidas, com um visual muito mais colorido e muito mais interessante. Outra vantagem é a possibilidade de criar jogos que não ficavam restritos a apenas uma tela. Esse jogo de corrida foi o primeiro a usar uma coisa chamada scrolling. Ao demonstrar essas vantagens, o pixel foi se sobrepondo ao vetor, e fazia sentido que fosse assim. Os gráficos vetorizados de asteroides são herdeiros da mesma tecnologia usada nos primeiros jogos eletrônicos. Tennis for Two usava um osciloscópio para simular um jogo de tênis bem primitivo. O método usado para gerar essas imagens, ou quase imagens, é muito similar ao método que gera os vetores de asteroides. Por trás das imagens de Space Invaders havia uma tecnologia um pouco mais sofisticada, que só precisava de alguns anos de evolução para mostrar do que era capaz. Na medida em que as capacidades do hardware aumentavam, os gráficos foram ficando mais coloridos e passaram a usar novos truques, como o Sprite Scaling. Sprite é basicamente um objeto gráfico se movendo numa tela. Sprite Scaling é a possibilidade de fazer esses objetos aumentarem e diminuírem de tamanho na medida em que eles se aproximam e se afastam. Essa técnica pode usar gráficos 2D para simular um ambiente 3D e fez toda a diferença para popularizar os jogos de corrida. O visual de Hang-On era impressionante para a época. Outro truque que ajudou a tornar esses gráficos mais interessantes foi o Parallax Scrolling. Aqui, diferentes partes do cenário se movem em velocidades diferentes, aumentando a sensação de profundidade. Combinando esses avanços e usando hardwares melhores, capazes de gerar paletas de cores cada vez mais generosas, os gráficos 2D foram ficando cada vez mais atrativos e cada vez mais versáteis. Do fotorrealismo mais assustador ao visual cartunesco mais detalhado. Nos anos 90, os visuais 2D desenhados pixel a pixel pareciam ter atingido seu ponto de culminância, mas aí vieram os gráficos 3D baseados em polígonos. No início, tudo era pontudo, às vezes meio quadrado. Duas décadas depois, em
muitos e muitos polígonos depois, esse outro jeito de preencher a tela também parece ter alcançado seu potencial máximo. Mas os gráficos 2D nunca caíram em desuso. A tecnologia necessária para fazer isso aqui já estava disponível nos anos 90, mas alguns dos trabalhos mais impressionantes em pixel art são dessa década. Para mim, é difícil entender como esse estilo visual continuou evoluindo nos anos recentes. Afinal, grande parte dos recursos dessa indústria é investido em gráficos 3D hiperrealistas. Como foi que o pixel conseguiu se desenvolver como arte, mesmo quando já existiam esses gráficos 3D super sofisticados, hein? Eu precisava da resposta. Então eu parei para pensar melhor. E eu acho... Então, gente, ele está fazendo uma história do desenvolvimento dos pixels nos jogos de videogame, tá? À medida que os pixels continuam sendo preservados, certo? Novas formas de elaboração de jogos vão sendo feitas, né? Isso é bem legal, né? O que o rapaz do Meteoro está falando. No início ele fala da diferença entre jogos baseados em pixels, jogos baseados em vetores e também uma série de métodos adicionais que vão sendo colocados para que os jogos fiquem mais interativos e mais bacanas. Após fazer esse histórico, né, do avanço de vários jogos, do avanço de vários games, tá? Ele continua se perguntando, mas qual é a origem do pixel? Qual é a origem desses joguinhos baseados em pixels? E aí ele vai chegar exatamente no ponto que é importante para a nossa aula. Por quê? Porque ele vai fazer a relação desse uso de pixel nos games com a escola artística dos impressionistas, tá? Que é exatamente o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos falar da arte impressionista, tá? E alguns dos autores e alguns dos pintores que foram fundamentais para a caracterização dessa escola, tá certo? Mas vamos continuar vendo aqui esse material porque eu acho que vocês vão gostar muito da relação que ele vai fazer entre os jogos e os impressionistas, tá? Entre os jogos e aqueles que foram parte de uma escola que pertenceu ao século XIX e até hoje influenciou muito, né, as outras escolas artísticas que vão surgindo com o tempo. Mas vamos lá. Acho que eu consegui pensar numa razão. No passado, os gráficos pixelizados 2D faziam o melhor que podiam para serem realistas. Hoje, os gráficos 3D já conseguiram simular a realidade com perfeição. Então, a arte feita pixel a pixel perdeu qualquer obrigação com o realismo. Assim, os artistas que se dedicam ao pixel puderam explorar novos caminhos criativos. Os trabalhos de pixel art feitos nessa década têm essa característica. Eles não tentam representar todos os detalhes. Olha bem, por exemplo, para Madeline de Celeste. O sprite dela não tem rosto. Ainda assim, você sabe que o rostinho dela tá lá. Esse tipo de minimalismo deixa espaço para sua imaginação trabalhar. Essa é a verdadeira vocação do pixel art, gerar representações quase sempre minimalistas, que estão mais comprometidas com a imaginação que com a realidade. A técnica usada aqui nunca foi a mais adequada para retratar a realidade com perfeição. Quando os gráficos 3D conseguiram fazer isso muito melhor, aí o pixel art se viu livre da obrigação de representar a realidade detalhe a detalhe. É engraçado, mas isso já aconteceu antes na história da arte. Durante séculos, os artistas perseguiram o realismo, o detalhe, a representação exata do real. Então o que ele está dizendo aqui, gente? Há um tempo atrás, na época de surgimento do impressionismo, tá, se pode observar um movimento de construção de formas de criação de pintura, certo? Que era diferente dos métodos realistas. Existia o esforço de representação máxima da realidade. O maior realismo possível, certo? Era passível de ser atingido por meio de certos procedimentos técnicos da pintura. E aí, os impressionistas naquela época tentaram, na verdade, borrar as estruturas do real, certo? Apesar de apelarem para a observação da realidade também. Só que de uma maneira tal que eles pudessem também dar asas à imaginação das pessoas, entende? O que ele está dizendo aqui? Que os jogos pixelizados que permanecem hoje no mercado, que são lançados,
também querem cumprir essa missão quando eles são comparados aos jogos 3D mais realistas. Quanto mais realista um jogo, maior a possibilidade do encurtamento da imaginação, menos você imagina novos mundos possíveis. E aí o que ele diz? Os games pixelizados, como eles são borrados no rosto, são borrados numa série de elementos que compõem, né, a paisagem do game, certo? Como é desse jeito, então a imaginação ela consegue alçar novos voos, né? Então o que ele fala? Ele faz uma proporção entre aquilo que era parte das pinturas impressionistas com aquilo, com parte da criação das pinturas impressionistas com aquilo que é parte da criação dos jogos pixelizados, né? Que instigam a imaginação da gente a criar coisas na cabeça na medida que a gente joga ou observa aquilo que está na nossa frente. Mas vamos continuar aqui. Essa relação é muito, muito boa. Eventualmente, eles conseguiram. E depois de conseguir usar tela e tinta para retratar a realidade com perfeição, a arte pôde começar a perseguir outros objetivos. O impressionismo veio no século XIX. As obras que fazem parte desse movimento não tentam retratar tudo com exatidão. Ao invés disso, elas dão apenas sugestões do que está sendo representado. O impressionismo tem muito a ver com o pixel art, e acho que esse quadro aqui pode ajudar a entender. Olha o que é interessante. Ele primeiro fala nesse vídeo, né, no momento da criação de jogos pixelizados que vão avançando, depois a tentativa de substituição desses jogos pelo apelo do 3D ao realismo cada vez mais contínuo, né? Mas ao mesmo tempo a insistência por parte de certos artistas em insistir nos games pixelizados, porque davam asas à nossa imaginação, certo? E aí o que ele faz depois? Ele vai lá no impressionismo e vai falar de como é que os impressionistas, os artistas, pintavam os seus quadros, né? E ele cita dois dos impressionistas, que é o Monet e Renoir, certo? E depois, ao citar esses dois pintores, né, como vocês viram na nuvenzinha que passou, tá? E mostrar os quadros deles, ele vai casar as duas coisas, né? A arte de fazer pixel pelos games e o impressionismo. Muito, muito bom esse tipo de material que está sendo colocado para a gente aqui, tá? Por quê? Porque aí a gente consegue ver como é que aquilo que era feito antigamente é reapropriado, né, e relançado sob um outro formato na medida que as tecnologias avançam, né? E aí a gente tem como ver quais são as referências, né, gerais, né? E como aquilo que a gente usa no presente, ou aquilo que a gente faz apelo no presente, já estava de algum modo conectado a uma perspectiva de produção artística do passado, né? Mas vamos lá, continuar. Ele se chama Impressão, Nascer do Sol, e foi pintado por um cara chamado Claude Monet. Primeira característica do impressionismo, tá? Impressionismo era um tipo de obra artística que estava baseado na tentativa de observar como a luz do sol incidia nos objetos que eles estavam observando, certo? E aí esse quadro é o exemplo disso. A luz do sol vem, bate nos objetos, projeta luz, mas na luz também existe contraste com sombras, certo? E aí você tem o exemplo desse quadro chamado Nascer do Sol, do Claude Monet, de 1872, não é legal? E aí os jogos de videogame, né, os jogos que puxam muito a atenção para o pixel, que esticam os pixels, botam os pontos bem grandes, também tem esse objetivo de produzir um jogo de luzes, né, e a interação. Mas aqui especificamente ele está falando da primeira característica do impressionismo, né, no século XIX, nesse quadro do século XIX do Claude Monet, tá, que é um dos principais representantes, esse quadro de 1872, tá? E olha como é interessante, como existe uma espécie de tentativa de, através das tintas, representar as figuras do real meio que pixelizadas, né? Só que o pixel naquela época era representado pelo pincel, né? Era representado pelos pontinhos que eram produzidos pelo pincel, e não pelos meios digitais que nós temos hoje em dia, não é verdade? Mas o que é interessante é que o rapaz do vídeo está tentando fazer a relação perfeita entre a tentativa de pixelizar a realidade, tá, no quadro dos impressionistas, e a tentativa de pixelizar a realidade nos games atuais. Só que com um detalhe, é preciso entender quais são as características do impressionismo.
E a primeira característica, por exemplo, como você foi dito, é ver como é que a luz do sol bate nos objetos e reflete e produz sombras. E aqui você consegue observar, nesse material aqui, o nascer do sol, tá? O reflexo do próprio sol na água aqui, ó. Embora as fronteiras do sol, o contorno do sol, assim como a espessura da água, esteja relativamente borrada para tentar dar de conta o maximamente possível da realidade, mas na maneira como a realidade chega pra gente, né? Mas sempre o primeiro objeto que você tem que olhar é a luz, tá? O esforço de descrição da luz dentro dos ambientes, tá? Vamos continuar aqui. Nada aqui está representado como aquilo que é. Tudo deixa apenas uma impressão para quem olha o quadro. À primeira vista, o fundo do quadro parece feito só de rabiscos e manchas, mas olhando bem, você tem a impressão de que o cenário está cheio de estruturas verticais. E isso aqui pode muito bem ser uma chaminé. Aí você coleta essas informações, volta a olhar para o conjunto todo e tem a impressão de que isso é um porto encoberto pela névoa. Não existe um porto retratado nessa pintura. O que existe aqui é a impressão de um porto. Ok, gente? Que existe a impressão de um porto, tá certo? É como você pode, com os mínimos traços possíveis, dar àquela pessoa que vê o quadro a ideia de porto, tá certo? E o que é interessante é que quanto mais você aproxima os olhos da obra, mais você vai ver a obra borrada. Agora, quanto mais você se distancia da obra, maior você vai mais rápido você consegue entender o plano de conjunto dela, né? E é exatamente o mesmo processo que você observa nos games pixelizados, que são charmosos, que são estilosos, que são bem bonitos, né? Quando você aproxima, você não vê direito a imagem, não consegue ver o rosto das personagens, não consegue ver detalhes, né? Mas quando você vai se afastando, você consegue perceber no plano de conjunto o que é o que exatamente, só que a partir das impressões sensíveis que você tem daquilo que você está observando, né? Muito legal. É mais ou menos como a Madeline de Celeste, que só oferece pra gente a impressão de que ela tem um rosto. Da mesma forma que a pintura precisou se desenvolver no realismo antes de gerar um movimento como o impressionismo, os games precisaram gerar gráficos 3D quase perfeitos antes de libertar o pixel art para seguir a sua verdadeira vocação. A história da arte se repete. Eu achei que eu tinha chegado a uma conclusão bem esperta com isso. Então eu fui compartilhar essa conclusão com alguém especial. Ei, mulher mais sábia, quer saber o que eu descobri? Hã? Ok, gente? Isso é muito legal de observar, não é? E o que é mais legal ainda? É que quando você observa que a filosofia de certos movimentos artísticos está por trás da confecção de games atuais, você consegue observar movimentos alternativos dentro da composição dos games, né? Isso é muito legal, tá? Então eu recomendo para vocês prestarem atenção nessas diferentes plataformas aqui de composição dos materiais disponíveis, né? Aí, gente, o que é bacana de observar? É que além disso, você pode fazer apelo por exemplo, essa primeira escola que a gente está observando e tentar pensar como é que isso funciona não só na indústria de jogos, mas na indústria da publicidade, né? E aí eu vou mostrar para vocês que legal, isso aqui, ó. Tá abrindo aqui, olha aí que legal. Isso aqui é uma adaptação das obras impressionistas, tá certo? Ao mundo da publicidade. Isso aqui, se eu não me engano, é russo, tá certo? Aqui nós temos o Claude Monet, tá? Claude Monet, que pintou esse quadro, que está impresso no carro, e ao mesmo tempo ele foi, né, esse quadro foi adaptado às estruturas do carro, tá? Dá para fazer isso aqui, inclusive, no Photoshop. Você pegar um material desse quadro bruto dele e importar para dentro do Photoshop, tá certo? E a gente pode usar vários recursos, né? Desde recorte do quadro para ajustar a moldura do carro, até uma ferramenta que a gente chama máscara, tá certo? A gente pode mascarar e deixar só no formato do carro, né? Olha que massa esse aqui. Esse aqui é o Renoir, tá?
a pintura do Renoir. E olha que massa também, né? A adaptação, tá? Então você consegue fazer, tá, todo o layout visual, né, que ocupará a superfície da moldura do carro e deixar tudo muito bonito, né? Então é isso que é interessante, a gente falar do impressionismo, mas também fazendo apelo aos games dos dias de hoje, tá certo? E ao mesmo tempo ver como é que isso aí vai sendo registrado para dentro dos materiais publicitários, né, de agências de diversos países do mundo, né? É bem legal isso aqui, né? Então, gente, no próximo material, na próxima sessão, a gente vai continuar falando desse assunto, tá? Muito obrigado pela atenção, até já. Vincent van Gogh killed himself? How does a man go from calm to suicidal in 6 weeks? Vincent left this letter. Theo Van Gogh. That's Vincent's brother, isn't it? I don't see the point in delivering a dead man's letter. Son, if you had died and there was a letter out there that you had sent to me, I'd want it. So, what brings you to go over there? I want to do something for Vincent. You're not going to stir things up again, are you? I've had quite enough weeping over that nutcase. His neighbors and the police and the whole town against an ill man. Vincent, what have you done? We all knew something was very wrong. Vincent! If only I could have been one there. Great artists are not peaceful souls. That is the price of your path. Is it worth it? Did he change his mind? Did he want to live after all? You want to know so much about his death. What do you know of his life? What did you do for him? I would like to show by my work what this nobody has in his heart. Your loving Vincent. Então, gente, esse é o trailer de um filme que saiu em homenagem ao Van Gogh, né? Na verdade, não é exatamente em homenagem ao Van Gogh, que é um pintor que teve vínculos com a corrente artística que nós estamos estudando, né? Que é a corrente dos impressionistas, mas ele não era propriamente um impressionista, no entanto, ele transita. A maioria dos grandes pintores transita por diferentes escolas e o Van Gogh não era diferente, tá certo? Claro que se você pensa Monet, impressionismo, Manet, impressionismo, Renoir, impressionismo, certo? O Van Gogh, no entanto, ele tem traços em suas pinturas que são impressionistas, tá certo? E o que foi feito nesse filme aqui com Amor Vincent, que serve para que a gente possa pensar o impressionismo também, tá certo? São os traços do filme, os borrados, você consegue observar que você entende exatamente o plano de conjunto do que está exposto a partir, tá? De uma visão maior da paisagem. Se você aproxima, vai ficando mais borrado. Mas o que é bacana mesmo daqui é que esse filme, ele pegou o estilo do Van Gogh, tá? De distorção das coisas, de distorção das formas, né? Ele também é entendido como um pintor pós-impressionista. A gente vai falar um pouco sobre isso já, tá certo? Só que antes a gente vai falar um pouco um pouco mais da questão do impressionismo propriamente dito, né? Então o que é legal é esse filme aqui, né? Nesse filme aqui pegaram, tá, a maneira como Van Gogh criava as obras dele, certo? O estilo de construção dele e imprimiram isso em cada quadro filmado, né? E fica super bacana, né? E esse filme aqui trata de um período que é pós-morte do Van Gogh, né? Que tem a ver com a questão da investigação do suicídio do Van Gogh, saber se foi ou se não foi, por meio da leitura de cartas
que o Van Gogh deixou para o irmão dele. O irmão dele é que vai investigar isso, tá certo? Inclusive tem um livro chamado Cartas a Theo, que são cartas que o Van Gogh escrevia para o irmão, sobre um conjunto de coisas as mais variadas, inclusive sobre seu procedimento artístico, né? Mas vamos falar um pouco mais sobre isso. Só deixar claro que isso aqui também é mais um formato, mais uma maneira de você observar como é que a arte ela é trazida, a arte mais antiga é trazida para novas formas de expressão artística, tá certo? Como é que uma grande homenagem ao Van Gogh pode ter sido feita a partir de um filme chamado Com Amor, Com Amor, como é que chama aqui? Com Amor Van Gogh, não é isso? Como é que você pega, estuda o estilo do Van Gogh e traz para dentro de novos materiais visuais, né? Isso aí é feito de uma maneira geral, assim, com a maioria das obras artísticas que foram bem sucedidas, né? Então, mas vamos dar uma olhada aqui, antes de qualquer coisa, no que a Vivi, eu vi, fala sobre os impressionistas em seu canal também, tá? Ela fala aqui, os impressionistas foram revolucionários quando propuseram pintar o que o olho vê. A crítica e os visitantes da época desdenharam a técnica de manchas de tela, mas hoje nós sabemos o quanto eles foram importantes. Vem ver a história desse movimento. Então vamos dar uma olhada aqui como é que a Vivi fala disso. Ela é especialista em questão artística, tá certo? Ela é especialista em arte, tá? Vamos ver como é que ela desdobra esse assunto aqui pra gente. Muito legal também a maneira como ela aborda. Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo de movimentos artísticos. Nem acredito que eu demorei tanto, quase 5 anos, para fazer um vídeo de impressionismo, mas aqui estamos. Impressionismo. Pois bem, mas antes de entender como é que aconteceu o impressionismo, vamos antes pensar como é que estava o contexto de mundo que é completamente imprescindível, assim como no vídeo do barroco, falei já de barroco aqui, e todos os outros movimentos artísticos, o lugar, o contexto histórico em que o artista está criando é determinante. A Revolução Francesa, no final do século XVIII, promove uma ruptura com a tradição. Literalmente, o rei é guilhotinado. E essa quebra abre caminho para os artistas escolherem sobre o que eles querem pintar. O Jacques-Louis David pinta o Marat, que é um dos líderes da Revolução. Goya pinta o 3 de Maio em Madrid. A pintura de paisagem ganha o drama do Turner e a honestidade do Constable. Chocar a burguesia virou meio que uma coisa assim. Os artistas se colocam como uma classe à parte e é possivelmente a primeira vez em que a arte é esse lugar de expressão da individualidade. Com a Revolução Industrial, as tarefas manuais são substituídas pela máquina, as oficinas pelas fábricas e assim se vai a tradição do artesanato. Tem mais uma coisa, com a invenção da fotografia, as pessoas começam a desenvolver um novo olhar do mundo. Além disso, algumas funções da pintura, como retratar uma pessoa importante, começam a ser substituídas pela fotografia. Ok, gente? Alguns detalhes são super importantes aqui que ela disse, tá? Primeira coisa, a criação da máquina fotográfica. Isso aqui é legal, né? Por quê? Porque, como a gente estava dizendo, o impressionismo tem a ver com essa questão da incidência da luz solar dentro dos espaços, certo? E qual é o principal instrumento, né, que é captado, né, a partir do aparelho fotográfico para produzir uma obra artística fotográfica, tá certo? É a luz do sol. A luz do sol é importante para que você possa dizer o que entra e o que não entra dentro da câmera fotográfica para ela capturar a imagem, tá certo? A luz do sol é o principal aliado de uma boa fotografia, tá certo? E o impressionismo, fazendo apelo àquilo que estava acontecendo junto com aquilo que estava surgindo em termos tecnológicos, também começou a apelar, poxa, se a fotografia pode lidar com a luz do sol, nós podemos fazer também isso a partir das pinturas, certo? Esse é o primeiro detalhe importante. O outro detalhe importante é a Revolução Francesa. Antes, os artistas estavam ligados muito àquilo que os monarcas, os reis queriam, as aristocracias da vida. O que ela está querendo dizer aqui é que houve uma maior liberdade de expressão artística na medida, né, em que a Revolução Francesa aconteceu, porque foi uma revolução, primeiro, da burguesia contra a nobreza e, claro que com o apoio do povo, né? E, além disso, um terceiro elemento, tá? Além dessa questão da máquina fotográfica, da câmera fotográfica, né?
além da questão da Revolução Francesa, é a questão da Revolução Industrial. Cada vez mais as máquinas foram ocupando lugar, né, na relação de trabalho com o homem. E as pessoas sentiram necessidade, né, de criar outras formas de expressão, tendo em vista a possibilidade de liberdade maior das suas expressões, né? Mas vamos continuar olhando aqui o que ela tem para dizer para a gente, tá? Mas anotem esses 3 elementos que nós colocamos, tá? É assim um rombo no orçamento dos artistas, que perdem esse trabalho, mas ao mesmo tempo são impulsionados a experimentar mais. No século XIX, Paris é a capital artística da Europa, assim como Florença foi no século XV. Os artistas todos iam para lá para se reunir em cafés e falar sobre arte. André era mais conservador e admirava a antiguidade clássica. Delacroix era revolucionário, a cor é mais importante que o traço e a imaginação mais que o conhecimento. Corot era fiel à realidade e usa a cor para captar atmosferas e luminosidades radiantes. Ele é frequentemente tido como o primeiro impressionista, apesar de não ter sido parte do movimento. Millet retrata trabalhadores e camponeses com dignidade mais convincente que a dos heróis acadêmicos. Courbet defende a verdade através do realismo e protesta contra as convenções artísticas aceitas do seu tempo. E até aqui a arte está só tomando um fôlego para finalmente chegar nos impressionistas. Entenderam, gente? Ali você observa que as pinturas ainda têm muitos traços carregados de realidade, né? O esforço de cópia fiel daquilo que está no contexto ainda era muito presente. Então a ideia era, aos poucos, fazendo com que o impressionismo fosse surgindo, né? À medida que a realidade impunha novas exigências para os artistas, à medida que o contexto exigia que outros processos criativos fossem feitos, tá? As coisas foram se encaminhando para a mudança, né? E aí aqui o impressionismo surgiu, né? Vamos continuar olhando esse material aqui da Vivi. Manet e seus amigos também entendem que a academia está equivocada em considerar que são mestres em retratar a natureza, sendo que eles fazem isso dentro de um ambiente controlado do estúdio do artista. Na natureza de verdade, ao ar livre, a luz não tem esse contorno bem delineado que acontece no ambiente controlado e artificial do ateliê. E por isso os impressionistas defendem que é melhor confiar nos nossos olhos do que nas regras da academia. É interessante pensar que até então a história da arte se apoia mais no que a gente sabe do que no que a gente vê. Era como o mundo deveria ser mais do que como a gente vê o mundo. Então Manet e seus amigos são revolucionários quando sugerem que quando nós olhamos a natureza ao ar livre, não vemos cada objeto com sua própria cor, mas uma série de tons que se misturam no nosso cérebro para construir a cena. Observaram a diferença? Ela falou de Manet, falou de alguns outros pintores, mostrou um pouco ali do Monet também, e de outros mais. Você consegue observar a diferença dos traços. Por quê? Porque ela está mostrando mais uma característica das pinturas impressionistas que vocês têm que ter na hora de fazer uma ressignificação disso para os meios multimídia, tá certo? Qual é? É que a observação da exterioridade era mais importante do que a criação de pinturas dentro do estúdio. Então, o que ela no estúdio não, no caso do ateliê, né? E aí, o que ela diz? Os impressionistas, eles sentiram necessidade de ir ao ar livre para registrar, de fato, as coisas como elas estavam se dando. Dando relevância muito a essa questão do olhar, tá? Menos o saber e mais o olhar. O que o olhar capta, né? Quais são os borrões que o olhar capta e como é que eu posso traduzir isso, né, nas pinturas, tá? Isso aí é um outro aspecto importante, essa coisa de sair dos espaços fechados para ir aos espaços abertos, tá? Vamos lá. E hoje que a gente acha que o impressionismo super lindo e tranquilo, não imagina a jornada que eles passaram. A crítica era dura, o Manet era recusado dos salões oficiais. As pessoas achavam que as formas achatadas dos rostos da sua pintura eram pura ignorância. Mas o que ele queria explorar era justamente como a luz do dia
as formas podiam sim parecer com manchas de cor. Além da cor, que é muito importante para os impressionistas, o movimento também é retratado de forma diferente, ele é sugerido. Porque na vida real, quando você está olhando uma cena, o seu olho foca em um único acontecimento. O resto é um emaranhado de formas. O Manet registra o instante que ele viu com os próprios olhos. Um pouco mais jovem, Claude Monet se junta a Edouard Manet e ele insiste para os amigos que eles têm que abandonar o ateliê e só pintar ao ar livre. Ele tinha até um barco ateliê para ficar trabalhando no rio. Uma coisa importante quando se pinta ao ar livre, a natureza muda muito rápido, entra uma nuvem, escurece. Então o pintor precisa de pinceladas rápidas, se preocupar menos com os detalhes. E essa falta de acabamento deixava os críticos enfurecidos. E então eles decidem se reunir e montar a própria exposição no ateliê do fotógrafo Nadar. Era 1874 e o Monet expõe Impressão Nascer do Sol. E um dos críticos que vai lá ver e pejorativamente chama o grupo de impressionistas porque eles tinham a impressão de que pintar um momento era arte. Risos. O nome pegou e a gente aqui diretamente de 2020 sabe disso, mas olha a crítica que publicaram em 1876. Tô aqui no História da Arte do Gombrich. A Rua Le Pelletier é uma sucessão de desastres. Após o incêndio na ópera, temos agora outra catástrofe. Acaba de ser lançada uma exposição na Duranguel que supostamente contém pinturas. Entro e meus olhos horrorizados são assombrados por uma visão terrível. 5 ou 6 lunáticos, entre eles uma mulher, reuniram-se para expor suas obras. Vi gente chorando de rir diante das telas, mas meu coração verteu sangue quando as vi. Esses pretensos artistas auto-intitulam-se revolucionários e impressionistas, pegam um pedaço de tela, tinta e pincel, besuntam-na com manchas aleatórias e assinam o seu nome. É uma ilusão, como se internos de um hospício pegassem algumas pedras na rua e julgassem ter encontrado diamantes. É muito dramático. A outra coisa que deixava os críticos bastante irritados era eles pintarem em qualquer lugar, tipo a estação ferroviária. Mas o que fascina o Monet é o efeito da luz que atravessa o teto de vidro e reflete nas nuvens de vapor, além da confusão das formas do trem, dos trilhos, as pessoas. Os pintores impressionistas usam esse novo jeito de pintar não só em paisagem, mas em bailes ao ar livre, como a famosa tela do Renoir, com a mistura brilhante de cores e o efeito de luz nas pessoas dançando. Berthe Morisot pinta cenas domésticas de famílias, cachorros, crianças, jardins, a vida das mulheres nesse ambiente do século XIX. Mary Cassatt pinta cenas delicadas de mães e filhos. Inclusive tem vídeo aqui de 5 mulheres impressionistas para vocês assistirem. Pissarro, o único artista presente nas 8 exposições impressionistas, pinta os boulevards de Paris. Degas era da mesma geração de Manet, mas se mantinha um pouco à parte do grupo impressionista. Ele frequenta ensaios de balé não pela história das bailarinas, mas pelo jogo de luz e sombra sobre o corpo humano e como o artista podia sugerir movimento e criar sensações de espaço e pintar de diversos ângulos. As pessoas que iam às exposições e eram acostumadas com as pinturas acadêmicas grudavam o olho nas telas dos impressionistas e só viam uma massa disforme assim de manchas. Demorou para elas entenderem que, dando alguns passos para trás, as manchas milagrosamente ganhavam vida na nossa frente. E se no começo houve tanta resistência, o impressionismo foi ganhando seu espaço e artistas que morreram mais velhos, como Monet e Renoir, tiveram bastante fama, venderam seus quadros para coleções públicas importantes. O impressionismo é um marco na arte quando a gente pensa que foi uma super inovação que as pessoas da época não tiveram condição de acompanhar e de reconhecer. Isso acontece depois muitas vezes com o modernismo e aí em diante na história da arte. Eu fico pensando na pessoa que olhou ali o quadro do Monet e falou: talvez isso aqui seja genial, vou comprar, pagou baratinho no Monet. E aí, assim como a arte feita antes abre caminho para os impressionistas, eles também criam esse cenário em que tudo que se vê pode se tornar um motivo de pintura. O mundo real, em todos os seus aspectos, se torna um objeto digno de estudo do artista. O Paul Cézanne pertence à mesma geração dos impressionistas. Ele era 7 anos mais jovem que o Manet e 2 mais velho que o Renoir. Ele chegou
chegou a participar de uma exposição impressionista, mas não rolou para ele. Ele volta para casa em Aix-en-Provence, continua lá experimentando. E a gente aqui do auge de 2020 também sabe que essas experimentações dele levaram ao cubismo. Outro nomão que aprende com os impressionistas é Van Gogh, e Van Gogh leva ao expressionismo. Junto do Gauguin, Toulouse-Lautrec e Seurat, eles são agrupados em um período chamado pós-impressionismo. Rodin também teve as suas vibes impressionistas, inclusive vou fazer vídeo dele em breve. Mas o que eu acho mais incrível de estudar a história da arte é ver que a arte nunca está solucionada. Quando um artista soluciona um problema que angustia uma geração, surgem novos problemas que vão ser depois solucionados de diversas maneiras possíveis. Ad infinitum. Seres humanos que nunca param porque arte é vida. Palmas. Ai, que filósofo. Então, gente, é isso que a Vivi tem a dizer. Bem interessante, né? Esse material dela. Tem uma série de outros materiais. Recomendo fortemente que vocês possam assistir esse material da Vivi. Tá? Outra coisa que eu acho bem bacana, um outro material super bom que você pode observar, é esse aqui, ó. Só um minuto, gente. Só um minuto. Só um minuto. Tá, seu amigo Rodin pintaram ao ar livre. Esse material aqui, tá, gente? Esse material de sobre o Claude Monet, o impressionismo de Claude Monet, tá certo? Uma outra coisa que eu acho bem bacana, que você pode observar, é esse material aqui, muito, muito legal, tá? Tá carregando aqui, só um minutinho, tá? Van Gogh, Senhor da Cor, tá? Na outra sessão eu vou falar um pouquinho mais dessa questão do Van Gogh e aí a gente encerra o nosso conteúdo. Muito obrigado pela atenção, até já. Bem, gente, para finalizar a aula de hoje, eu gostaria de perguntar para vocês, e vocês vão conversando comigo no chat, questões dessa natureza aí. Vocês podem observar o que é arte e o que não é arte, certo? O que é realmente próprio da arte e aquilo que não é próprio da arte, certo? Para que a gente possa entender tudo que é feito como parte do processo artístico ou não parte do processo artístico. Vamos pensando sobre isso, certo? Primeira coisa a refletir. Segunda questão. Qual é o critério para definirmos um objeto que pode ser considerado arte? Tá? O que é arte e o que não é arte? Qual é o critério para definirmos o objeto que pode ser considerado arte? São questões que eu vou deixando aqui. Aí eu vou colocar para vocês uma primeira dica que ajuda a responder esses primeiros dois problemas. A arte vai além do senso comum. A arte permeia as reflexões do dia a dia com diversas formas de perceber e vivenciar o mundo. Ou seja, a arte ela começa com um processo que tem a ver com o desenvolvimento humano, certo? O homem vai criando objetos e ele vai se transformando porque ele se reconhece naquilo que ele cria. E ao se reconhecer, ele passa a usar aquilo que ele criou como parte do seu cotidiano. No começo, a arte é desse jeito. Então, primeira coisa, a arte no começo ela não é necessariamente ligada às pinturas, não é necessariamente ligada a uma atividade específica. Ela, na verdade, se desdobra numa série de utilidades humanas, certo? Por isso, nós temos a ideia, primeira coisa que vocês têm que anotar, que o fundamento da arte está enraizado na época que a obra é criada, obedecendo ao espírito do tempo, mas contra ele. Toda vida que um homem cria alguma coisa, ele está mudando a realidade que ele vive. E à medida que ele faz isso, ele também passa a se comportar de outra maneira, tá? Esse é um aspecto extremamente importante, tá? Outra coisa que eu gostaria que vocês anotassem para que a gente possa esclarecer melhor alguns pontos, nós estávamos falando dos impressionistas, mas esse aqui é o pano de fundo que eu gostaria que vocês observassem para a gente entender melhor como é que a gente deve entender a ideia de arte na relação com a semiótica, tá? Primeiro, poiesis. Tá? Antes de tudo, a arte tinha a ver com poiesis, é uma ideia grega. O que isso quer dizer? Quer dizer, tem a ver com o fato de você produzir as coisas, tá certo?
E à medida que você produz essas coisas modificam o cotidiano da sociedade, tá? Então, poiesis é isso, quer dizer produção de objetos artísticos mediante uma técnica precisa. Então é bem geral, né? Não tem nada muito determinado que pode dizer que é uma pessoa mais especial do que a outra. Se você faz objetos que são úteis para a sociedade, você é um bom artista, tá? É isso que é poiesis. No mundo grego era isso, tá? Depois é que foi especificando. Então nós tínhamos arte médica, arquitetura, indústria de automóveis, pintura de quadros, não naquela época, né? Mas a indústria de automóveis também pode ser entendida como uma coisa relacionada à arte. Pintura de quadros, esculturas, literatura são exemplos de poieses. As artes úteis pelas quais a humanidade sobrevive e se desenvolve. Ou seja, toda arte, para ser útil para a humanidade, ela precisa produzir alguma coisa que será utilizada pelas pessoas nas relações entre elas, inclusive. Não é só a relação da pessoa com o objeto, mas a relação pessoa a pessoa, tá certo? Depois tem a questão da estética, que é a ciência pela qual o ser humano reflete e avalia o grau de verdade e de beleza em um objeto produzido. Ou seja, além da poiesia, que é o fato da produção pela produção do objeto artístico, você tem então essa coisa da estética, né? A estética como a ciência do belo, onde você pode classificar o que é bonito e o que não é bonito. E a estética, ela é criada por diversos pensadores, diversos filósofos ou não, tá? Ao longo da história, tá certo? Cada época vai investigar as suas obras artísticas de acordo com um parâmetro estético. E aí a beleza vai ser relativa ao tempo histórico em que aquela obra artística é criada. E você vai poder dizer o que é belo e o que não é. A indústria da moda produz artes belas ou não? É uma coisa importante se perguntar, tá certo? A indústria dos automóveis produz carros belos ou não? A indústria da tecnologia, dos objetos de consumo de tecnologia, ligados à tecnologia, celular, computador, produz coisas bonitas ou não, tá certo? Isso é uma coisa que a estética se pergunta. Quais são os critérios, quais são os parâmetros que são usados para que um objeto seja visto como bonito ou não, certo? Então, duas coisas, né? Tem a poiesia, que é a produção de objetos, e tem a estética, que é o quê? A investigação do fato daquele objeto produzido naquele determinado momento, certo? Ser bonito ou não, tá bom? Isso aí é importante se avaliar. E a semiótica, que a semiótica ela não está preocupada com a questão do belo, tá certo? Quando uma arte é produzida. A semiótica está preocupada, se eu só voltar aqui, a semiótica está preocupada com um jogo infinito de interpretações de artes criadas. Então a ideia é muito menos você se perguntar sobre o belo do que se perguntar sobre os signos, os sinais que aquela arte emana para você, que aquela arte transmite para você. Você pode reinterpretar e devolver para o mundo uma coisa totalmente nova, tá? Quando você absorve isso, você tem a ideia de primeiridade. Quando você interpreta pela primeira vez aquilo que você absorveu, você tem a secundidade. Quando você devolve ao mundo uma interpretação completa, com enunciações plenas, você tem aquilo que é chamado de terceiridade. A gente não vai aprofundar isso aí, tá certo? Eu só queria que vocês entendessem que a semiótica, ela também olha os objetos artísticos e olha outras coisas humanamente produzidas, certo? Mas ela vai investigar as linguagens artísticas sem se perguntar sobre a questão do belo, tá bom? Então, a semiótica é uma disciplina preocupada em interpretar uma multiplicidade de sentidos em contínuo movimento, né? E é aquilo que é observável, tá certo? E não é só objeto artístico, mas coisas em geral. Mas como a gente está falando de arte de uma maneira geral, principalmente de impressionismo, quando a gente estiver falando dos impressionismos, eu quero que vocês entendam sempre, não sobre a perspectiva do que é bonito e do que não é bonito, mas da perspectiva da semiótica. Que sinais você pode absorver, reinterpretar, tá? Daquilo que é observado e que recriar, tá? Por isso que a gente está, por exemplo, vendo como é que funciona o impressionismo no passado e como é que ele é no presente, tá certo? Nós vamos ver outros movimentos artísticos com esse objetivo também, tá? Vamos ver mais aqui. É por isso que nós estamos vendo os principais movimentos artísticos do século XXI a partir da aula de hoje. Show? Aí, gente, aquele filme do Van Gogh que eu tinha mostrado o trailer, ele tá bem aqui, ó. Eu abaixei aqui o volume.
Eu quero mostrar para vocês que ele está completo aqui, ó, completíssimo. Vocês podem assistir ele por inteiro. Olhem os traços, olhem a maneira como a luz emana sobre a escuridão e como ela vai condicionando o olhar, como é que a abertura do filme vai sendo produzido, como é que o filme vai se desenvolvendo. Cada elemento desse é um mundo infinito de criação, né, que é colocado aí, e você pode reinterpretar. Eu estou só colocando algumas partes aqui que vocês podem achar super interessantes. Olhem os traços, como são meio borrados, né? O Van Gogh, ele não é propriamente um impressionista, tá certo? Mas ele é um cara que está entre o impressionismo e o expressionismo. Muitas vezes ele é visto como pós-impressionista. Então é em cima dele que a gente está refletindo sobre alguns traços estéticos aqui e alguns traços semióticos. Mas pensem sobre isso com um objetivo muito claro. Eu estou vendo esse filme aqui, mas qual é a utilidade disso para o curso multimídia, tá certo? Qual vai ser a importância de eu ver um filme desse aqui para a minha área de atuação no mercado, tá certo? Eu vou dizer o porquê que eu estou mostrando Van Gogh para vocês aqui, na verdade não Van Gogh, mas um filme baseado nas obras do Van Gogh, né? Um filme baseado no estilo de pintura do Van Gogh, tá? Pelo seguinte motivo, tá, gente? Porque também, do mesmo jeito que nós tínhamos os impressionistas, nós temos o Van Gogh aqui sendo utilizado pela mídia de massa para produzir propagandas. Aqui você tem um bonequinho do Van Gogh, olha só, e a pintura, uma das pinturas do Van Gogh é adaptadas, certo? A moldura do carro, tá? E era nisso que eu gostaria que vocês prestassem atenção, tá certo? Vamos nos fixar nesses aspectos, tendo em vista o seguinte fato, tá certo, gente? Os próximos trabalhos que nós vamos fazer vai ser a tentativa de adaptar essas obras artísticas, esses estilos artísticos, à publicidade e propaganda dentro da área do design, né? Então eu vou passar aqui para vocês essas correntes artísticas, mas vocês vão pegando as referências e vão tentando reproduzir elas dentro dos trabalhos que vão sendo passados. O próximo trabalho, né, no caso semiótico, vai ser, na verdade, um trabalho também que está relacionado com o design, porque você vai estudar o movimento artístico e vai tentar pegar aquilo que há de mais característico naquele movimento artístico e jogar para dentro dos materiais publicitários. Você pode até pegar um carro e projetar, por exemplo, um quadro que você acha bonito do impressionismo para dentro do seu trabalho, certo? É bem bacana. Eu vou especificar isso dentro do aluno online. Na verdade, não dentro do aluno online, mas dentro do Google Sala de Aula, tá? Um abraço, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Pronto, Cristina, mandei para você o link que você solicitou. Show? Gente, obrigado pela participação, foi ótimo, tá? Qualquer coisa, pode me procurar. Abraço, gente. Tchau. Bacana, obrigado. Tamo junto. Aí qualquer coisa sobre a prova, pode me perguntar. A gente vai tirando dúvidas no privado ou aqui mesmo. Obrigado, tchau. Para vocês todos também. Prazer em ter vocês aqui comigo.